Oi gente, tudo bem com vocês? Boas-vindas ao Inconscientes Lunares, eu sou a Lua, uma das facetas desse canal. E hoje eu vim aqui com mais um Entre Mitos e Realidades pra vocês. Pra quem tá chegando agora, esse é um quadro em que eu trago histórias, mitos aí de diversos lugares do mundo que estão sendo retirados deste tarô aqui, A autora separou esses mitos e criou todo o oráculo baseado nessas histórias, Cada carta é um mito. E estudando, conhecendo essas histórias, fazendo as associações com o tarô, eu percebi que são histórias que podem trazer muitas reflexões, que valem a pena ser contadas e ser passadas adiante. E esse quadro é isso, é essa troca para trazer essas reflexões, trazer esses pontos de vistas. Então eu não trago aqui muito sobre o tarô em si, a ferramenta, o que a carta significa. Eu trago o mito e a gente dá uma conversadinha a respeito do mito. Beleza? O mito de hoje, sem mais delongas, é o da carta do 7 de ouros. E ele é uma história das divindades astecas ali do México. E assim, gente, eu vou tentar contar da melhor forma possível a história sem pronunciar os nomes, tá? Eu posso colocar na descrição do vídeo, porque assim, não estamos tendo habilidades o suficiente para pronunciar isso. Entende? Mas enfim, Essa carta, essa história que eu vou trazer, ela é base para outras histórias que falam a respeito do Deus Sol, Então, ela ainda começa falando sobre que as divindades estavam tentando criar os humanos e eles já tinham criado 4 gerações de humanos e eles não estavam satisfeitos com o que estava saindo. Entendeu? Não tava dando legal, não tava dando boa, a humanidade não tava fluindo, então eles iam lá, acabava com tudo, tentava de novo. Só que eles sentiam que precisavam da humanidade e resolveram tentar uma 5ª e última vez. Então, a primeira divindade que tinha... Não, a segunda divindade que já tinha tentado criar os humanos e não deu certo, pediu ajuda de um outro ser. E com os ossos ancestrais da humanidade e um pouco de farelo de milho, ele moldou os novos humanos, essa 5ª geração de humanos. E ele até ficou bem... ele usou o milho e o seu próprio sangue para criar esses humanos aceitáveis. Entendeu? O negócio ali do tolerável, tipo... Bom, não tá, mas tá bom. Só que a humanidade precisa do sol. Só que nenhuma divindade estava disposta a se sacrificar a seu sol para a humanidade não dar certo de novo. E, enfim, não fica muito claro o que acontece com o sol se o sol some junto com a humanidade. Mas, enfim. E eles decidem que esse 5º e último Deus Sol deve ser, dar a sua vida em sacrifício, num sacrifício de fogo. Então, tem um Deus que é escolhido, uma divindade que é escolhida para ser esse Deus Sol. E ele era muito rico, muito forte, uma divindade muito abundante, muito brilhante. E ele ficou nesse lugar de eu sou maior, eu sou melhor, eu vou ser o sol, eu aceito o sacrifício. E ficou esbanjando para todo mundo que ele ia ser o sol. E vai ficar os miados de Minerva no fundo, porque ela é participativa comunicativa. Sinto muito. E uma outra divindade que era mais humilde, que era mais reservado para ser a Lua, Então, esses 2 seres, essas 2 divindades foram preparadas para esse rito de sacrifício, um para ser o Sol e o outro para ser a Lua. Esse carinha aqui ia ser o Sol, esse carinha aqui ia ser a Lua. E foram preparados, foram lapidados, fizeram seus ritos
eles montaram uma fogueira que já ia ficar ardendo, né, por 4 dias e construíram uma plataforma para os dois se jogarem nesse sacrifício de fogo. E chegou o dia do grande rito, do grande sacrifício. E esse bonitinho aqui, que estava todo empolgado em seu sol, que tinha espalhado para todo mundo, que estava super satisfeito, tentou por 4 vezes se jogar no fogo, mas ele não conseguia, ele ficou com medo. E isso deixou todo mundo muito irritado, porque ele estava fazendo o maior estardalhaço e acabou que não conseguiu ali na hora. Então, eles decidem que a divindade que tinha passado por ritos semelhantes para ser a lua deveria se sacrificar. E ele aceita, sabe? Ele vê isso como um servir, como um sacrifício, como realmente uma parte da vida dele, né? Uma missão da vida dele. E ele pula, sem pestanejar, ele simplesmente vai e se entrega ao que ele acredita que era o correto, que precisava ser feito. Vendo isso, né, que esse aqui tinha se sacrificado com tanta facilidade, ele ficou cheio de raiva e se jogou também. E daí o que aconteceu? Ficou com 2 sóis. Isso não é uma coisa muito boa, né, para a humanidade. E os deuses irritados, porque ele só tomou coragem depois que o outro fez, porque ele tinha agido com ciúme, ele tinha agido por inveja, por impulso. Criaram um coelhão, e arremessaram nesse segundo sol para ele perder o seu brilho. E então acabou invertendo os papéis, né? Aquele que teve a humildade, que se resignou, que realmente se entregou ao propósito, viveu o seu propósito, ficou sendo o sol. E o outro acabou sendo a lua. E só que ele acabou que ele brilhava demais, porque ele se entregou demais, ele tinha força demais, ele tinha poder demais, entende? Então ele meio que estava cozinhando a humanidade. E então outros deuses, né, que viram esse sacrifício tão genuíno, essa entrega tão profunda, resolveram se sacrificar também de outras formas. E então criou-se esse vento forte, que na realidade hoje a gente sabe que é esse movimento da Terra. E então o Sol não queimava mais, ele passou a nutrir, porque estava em movimento. Então ele não ficava sempre pegando num ponto só. Como havia esse movimento, como haviam os ventos, esse calor vinha de uma forma nutridora e não de uma forma que queimava. E é isso, né? E o nome dessa divindade aqui, eu não vou conseguir pronunciar, tá no título. Ele significa cheio de feridas, né? E isso traz umas coisas muito interessantes pra gente, porque esse mito ele traz muito sobre a própria questão da busca da espiritualidade, né? É um caminho de humildade, é um caminho que você tem que se entregar, é um caminho que você sente. Quando ele acontece só da boca para fora, ou quando ele acontece só para você receber reconhecimento, ele não é um caminho de verdade. Você não vive esse caminho, você não sente esse caminho. Então, aqui eu sinto muito essa questão do próprio caminhar espiritual, da diferença de você falar que você faz e de você realmente fazer as coisas. Você realmente se abrir para o caminho, você realmente encarar as suas feridas, né? Porque isso é uma coisa que a gente aprende muito nessa jornada espiritual. Ele é um caminho para trabalhar as nossas feridas, para trabalhar as nossas dores, para trabalhar as nossas sombras e os nossos medos.
E estar nesse caminho não é estar imune a ganhar novas feridas e a ganhar novos medos, né? Você consegue, aos poucos, ir aprendendo ferramentas para lidar com essas coisas novas que chegam. Mas estar trilhando um caminho de espiritualidade não é você estar imune ao ego, imune a dores, imune aos erros. Não. É você reconhecer a sua humanidade, é você reconhecer esses altos e baixos, é você reconhecer as suas escorregadas e as suas falhas e não se punir, não se martirizar por isso, mas buscar esse reconhecimento, essa compreensão e essa melhora, essa evolução, esse constante crescimento. Então, é um mito que traz muito essa questão de se abrir para o caminho, de viver o caminho, não só de falar o caminho. E essa entrega, essa queima do fogo, essa transmutação traz muito essa questão do sacerdócio, né, que volta e meia aí, é principalmente lá na outra plataforma dos arrobas, é um tema que volta e meia é debatido, porque sacerdócio é uma entrega à espiritualidade, à divindade, ao ser que você cultua, é um serviço, né? Então, muitas pessoas usam como um título, quando na realidade é um serviço, é um ato de servir, é um ato de comunicar, é um ato de expressar, é um ato de estar ali para ajudar a outras pessoas a caminharem, né? Porque você já percorreu muitos caminhos e você já aprendeu muitas coisas, não tudo, porque você segue aprendendo, você segue melhorando. E muitas pessoas veem esse sacerdócio de uma maneira como se fosse um título a ser alcançado no final de uma jornada. E sim, existem algumas jornadas que você precisa finalizar para alcançar esse sacerdócio, mas ele não é o final, ele não é o ápice, ele não é a superioridade, né? Ele é justamente o estar ali lado a lado com outras pessoas, trazendo essa troca, trazendo essa sabedoria que você conquista nesse caminho. E traz essa questão de muito aquilo que reluz esconde também muitas coisas, porque você não consegue olhar direito para aquilo que reluz demais. Você olha aquilo ali, parece que tem uma coisa errada, mas não consegue ver. Quando você se permite viver o caminho, se você se permite olhar essas feridas, entender essas feridas, cuidar dessas feridas, deixar que elas cicatrizem, isso também traz um brilho diferente. Isso traz um olhar diferente, isso traz uma perspectiva diferente sobre as situações vividas, sobre aquilo que você passa, sobre aquilo que você vive, sobre a forma como você lida com o outro, né? Então, é um mito que fala muito sobre, literalmente, assim, a palavra desse mito é entrega, é se entregar, porque podia ter dado errado essa quinta humanidade, ele podia ter se sacrificado em vão, mas ele preferiu assumir isso que ele via como papel dele e acreditar que poderia ser diferente na quinta tentativa, né? E muitas vezes a gente se trava e desiste de algo na primeira vez que uma coisa dá errado. Então, eu acho que traz essa questão de lidar com essas expectativas, de aperfeiçoar aquilo que já existiu, de buscar nas coisas anteriores, porque ele pegou os ossos ancestrais, né? Então tem essa coisa de voltar naquilo que já foi feito, voltar naquilo que veio antes, para olhar, para aprender, para entender, para ressignificar. Então, ele é um mito muito bonito, ele é um mito cheio de camadas que dá para trazer muitos olhares sobre ele, né? E traz também essa questão do medo e da insegurança, de tipo, será que ele realmente ficou com medo e não conseguiu ir porque ele queria muito? Ou ele se encantou por um status? Ele se encantou por uma oportunidade, mas dentro dele aquele chamado não ressoava. Entende? Porque fala, né, o mito traz que ele ficou comentando, ele ficou buscando, ele ficou exibindo isso. E
talvez nesse preparo tenha faltado o sentir dentro, trabalhar dentro. Porque eu fui escolhido para fazer isso. Mas você queria fazer isso, você estava entregue, você estava aberto a esse caminho. Era uma coisa que você buscava, era uma coisa que você acredita, era uma coisa que fazia diferença para você. Então, o que adianta as outras pessoas te apontarem, as outras pessoas te escolherem, as outras pessoas te colocarem nesse lugar, se você sente que esse lugar não pertence a você, que não é um lugar para você? Porque muitas vezes a gente realmente quer muito uma coisa e tem medo de fazer, né? Tenho medo de não dar certo, tenho medo de falhar, tenho medo de não ser suficiente. Mas são questões que a gente pode ir gerenciando, né? A trancos e barrancos. Mas a gente consegue ir gerenciando. Principalmente se o que pulsa dentro é mais forte. Se o que pulsa dentro realmente tem um propósito, tem uma chama, é uma força diferente, sabe? E eu acho interessante que também essa compreensão do dever, né? Você compreende os seus deveres, o que é que você entende por dever? Como é que você lida com os seus deveres? O que é que você extrai, o que é que você consegue sentir, o que é que você consegue perceber através desses deveres? São deveres que foram impostos a você porque eles foram escolhidos, eles não se voluntariaram. Um deles sentiu o chamado no coração, tanto para o sol quanto para a lua, não importava o que ele ia ser. Ele queria fazer parte desse algo maior. O outro ficou encantado com o que tinha sido oferecido a ele. E ele queria aquele lugar porque ele foi escolhido por aquele lugar, mas e dentro, sabe? Então essa questão do dever, ela sempre vem... Por que você deve fazer isso? Porque algo dentro te chama que ressoou com o que tá fora também? Ou não? Foi algo que falaram e você só acatou? Seja por medo de dizer um não, seja por medo de desagradar, seja porque a ideia te pareceu muito lustrosa, muito bonita, mas não deu match, sabe? E por fim, o ponto que eu queria trazer era a diferença desse sol que arde e esse sol que nutre, né? Porque existe a dosagem, existe o caminho do meio. Eu e Lua Púrpura temos uma live que já saiu. Eu acredito que já tenha saído. Se aqui é pro final do mês, aquele lá é pro meio, já saiu sim. Aquelas... Se não saiu, logo sai. Falando justamente sobre esse caminho do meio e como a gente deve buscar ele na totalidade da nossa vida, né? A gente começa buscando o caminho do meio na espiritualidade, o caminho do meio nas emoções, o caminho do meio nas ações, o caminho do meio nos pensamentos, e quando vê, a gente tá fluindo nesse caminho do meio, e como que para cada um o caminho do meio existe de uma forma. E nessa questão da espiritualidade, nessa questão do sacerdócio, nessa questão de se entregar às coisas, seja lá no que for, existe essa necessidade de equilíbrio. Porque ele se entregou demais, então ele acabou se tornando um sol que ardia. Porque ele não conseguiu dosar o ele se entregou totalmente. Ele se entregou ali num nível muito profundo. E isso trouxe muita força ao que ele fez. Só que isso acabou consumindo ele e estava consumindo o local ao redor. Então é esse saber dosar, né? Para não arder, mas sim para nutrir, para trazer essa vida, para trazer essa força, para trazer essa inspiração, para trazer esse calor. É a mesma coisa no sacerdócio, Minerva concorda. Por exemplo, como eu falei, o sacerdócio é esse ato de servir. Eu não sou sacerdotisa de nada ainda. Nada.
Aquelas... Mas vejo muito sobre esse assunto, realmente é um tema que tá sempre em alta, né? E sacerdócio é esse ato de servir. E você precisa ter a consciência, isso em qualquer coisa na espiritualidade, com tarô, com terapias alternativas, você não pode curar ninguém, você não pode resolver os problemas do mundo. Você auxilia o outro na jornada dele, mas cabe ao outro caminhar. Cabe ao outro buscar aquilo dentro de si. Ou aquilo na sua vida, no seu externo. Então, você não pode forçar uma cura em alguém, você não pode forçar uma consciência em alguém. Porque você pode falar de trocentas formas, a pessoa só vai compreender aquilo quando ela estiver pronta ou quando ela se abrir para realmente ouvir o que você está dizendo. Senão ela vai escutar o que ela quer e vai seguir a vida dela. Entende? Então não há como forçar isso. Senão você se perde, você se desgasta, você se autocobra, você assume responsabilidades que não te cabem. Entende? Você arde ao invés de você nutrir. Você cega ao invés de você instigar. E isso é para tudo, não só o sacerdócio, mas o trabalho com os oráculos. Não adianta a gente ir fuçar, e o consulente não tá pronto para receber aquilo. Ou a gente querer, não, porque eu vi esse ponto e vou investigar aquilo e vou abrir aquilo lá e a gente vai achar a raiz disso. O consulente quer achar a raiz disso. O consulente está pronto para achar a raiz disso. O consulente vai ter como lidar com a raiz disso. Você vai ter como ajudar o cliente a lidar com a raiz disso? Entende? Então é muito esse trabalho interno de quem trabalha com qualquer coisa, né? Ensino, educação, auxílio. Tem coisas que não dá pra você pegar, abrir a cabecinha da pessoa e enfiar lá dentro, né? Precisa ter essa ponderação, precisa ter esse olhar, precisa ter essa sensibilidade para conseguir entender o que tá rolando, para conseguir desenvolver isso, entende? Então, esse arder, esse queimar, esse cegar tem que ser suavizado para um nutrir, para um inspirar, para um acolher. Porque aí sim, você estando aberto a receber aquilo, ou você estando aberto a oferecer aquilo, você consegue realmente atingir o outro. Você realmente consegue chegar no outro. Aí você sai dessa expectativa e entra nessa entrega de uma maneira mais equilibrada e mais saudável, sabe? Então esse é um mito que eu fiquei muito impactada com ele quando eu li, ele me trouxe muitas reflexões. Ele vai em camadas que a gente pode ir destrinchando, né, muito profundamente. E essas são as reflexões que eu queria trazer para vocês a partir dele. Se ressoou, se você quer conversar a respeito, se você concorda, discorda, quer trocar uma ideia, tem os comentários aqui embaixo. Se quiser pode chamar lá nos nossos arrobas, né? Tem o arroba do Inconscientes, onde você encontra eu e Lua Púrpura. Tem o arroba da Lua Púrpura pessoal e o meu pessoal também. Tá sempre aqui no primeiro comentário fixado. E a gente sempre vai conversando, trocando uma ideia, viu? Espero que tenha ressoado alguma coisa aí dentro. Se lembrou de alguém que pode gostar dessa história, manda pra pessoa. Vou deixar na descrição o nome dos personagens, porque realmente vocês vão ler e vão entender. Assim, eu não tenho habilidade comunicativa para pronunciar isso. Beleza? Então por hoje é isso. Um beijo e até a próxima.